parte dos hinos, agora vamos à porção que nos toca, para sairmos daqui sabendo melhor. É Atos 22, do 1 até o 9. O apóstolo Paulo está preso e está apresentando a sua defesa perante os reis, as pessoas lá. Agora aqui perante os irmãos, depois lá em 26 ele fala perante o rei. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vocês. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, que era o idioma deles, guardaram ainda maior silêncio. E ele continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, me criei na cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei do nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje, persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Esse é o apóstolo Paulo que nós conhecemos antes de ser crente. De que são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos. E destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietado ou algemado para Jerusalém os que também lá estivessem, para que fossem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, ele não esperava, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo entenderem ou perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Vamos trabalhar um pouco nisso. Depois eu quero ler outra escritura lá adiante. Depois da oração, você pode sentar. Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Sempre é a Tua graça que nos cuida e nos protege. É essa graça que nos dá paz, ó Deus, confiança no dia da manhã, sabendo que o Senhor não deixou nada para nós pagarmos. O Senhor pagou tudo que nós devíamos e o castigo que nos traz a paz estava ali colocado sobre Ti, Senhor. Naquele dia no Calvário, seguimos nossa vida, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até terminar o tempo da nossa peregrinação na face da terra. Enquanto aquele dia não chega, queremos servir a Ti, sem cair de um lado da estrada, ou sem cair do outro lado da estrada, guardando o centro do Teu caminho, Senhor. E dos dois lados correm, como disse o irmão Brana, os lixos que são lançados na estrada. Mas o centro da estrada é esse que nós queremos, Senhor. Ó Deus, servindo a Ti, corpo, alma e espírito, com equilíbrio, com sobriedade, sem tonteria, sem fanatismo e sem, ó Deus, mundanismo, liberalismo. Queremos servir a Ti e viver para Ti. Quando viemos aqui agora, é emocionante ver o apóstolo Paulo ali, ó Deus, cheio de zelo, e agora perseguindo o Senhor. Ajude-me a trabalhar com isso, para que os irmãos percebam melhor isso e saiam daqui entendendo melhor, Senhor, que foi. Esse grande homem não foi esse grande homem por acaso. Eu teve um grande homem que teve uma grande experiência. Abençoa a igreja, abençoa o pregador, me ajuda uma vez mais, de tal maneira que todos possam sair daqui melhores. Te agradecemos pelos ares aqui que dão uma refrescada no ambiente. Certamente há a ciência trabalhando a nosso favor. Te agradecemos, Senhor, em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Domingo passado nós efetuamos o batismo do irmão Claudir e do irmão Mateus. Mateus, depois que se batizou, até o cabelo cortou. Encarou sério a coisa mesmo.
Mateus, o irmão Claudir também. Amém. O irmão Claudir também batizou. Aproveitamos que o tempo está bem assim, né, indeciso, e eu estava com um pouco com medo do rio. Eu não tenho medo d'água, eu sozinho. Eu andei com pessoas, o irmão Luiz sabe disso, entendeu? Que nós já estivemos no rio junto várias vezes. Mas quando as pessoas não sabem nadar, a gente não conhece, mudou muito o relevo do rio. Mas até que estava tudo bem, deu tudo certo. Entende? Bastante barro, o irmão Marquinhos saltou ali, afundou até lá no barro, na beira do rio. Depois avançamos ali adiante, daí ficou tudo bem. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Amém? Deus abençoe os irmãos, se batizaram. Também nós tivemos hoje os meninos, eu vou dizer os meninos porque eu conheci eles desde pequeno, né? O Maurício, o Robson e o irmão Timóteo, deram uma limpada aí, entende? Uma vez nós tínhamos uma equipe aqui, essa equipe envelheceu, já não tem toda aquela pegada, alguns estão assumindo isso. Então, tudo que tu fizer para o Senhor, tu sabe que tu está fazendo, o lembrando assim que ele não podia fazer nada para Deus sem que ele fizesse para o seu povo. O que é fazer para o seu povo? Tu está arrumando ali, limpando aqui uma coisa, limpa uma cadeira, passa uma vassoura aqui dentro. Tem pessoas que você nem sabem, às vezes nem eu sei quem foi que fez, mas Deus abençoe. A Bíblia diz assim que Deus gosta daquele que faz sem queixa, sem murmuração, com alegria, sabendo que está fazendo pelo povo de Deus, ou seja, para Deus. Lembrando que tem 3 coisas na escala da vida. Em primeiro lugar, Deus, e Deus é o seu povo. Porque Deus não precisa de nós. Deus não tem chuva, não tem temporal, não tem terremoto, não tem nada. Servimos a Deus, diz o irmão Brando, servindo ao seu povo. Em segundo lugar, nós temos que pôr atenção em nossa família. E em terceiro lugar, lá no fim, é que nós temos que tomar cuidado de nós. Um dia talvez eu fale especificamente sobre isso, para mostrar que quando tu te cuida, tu está cuidando da tua família. Porque às vezes tu é o provedor da casa e tu está protegendo teu filho, tua esposa, tá certo? Mantendo as tuas contas em dia, sem ser um irresponsável, fazendo conta. E se eu morrer uma hora dessa, não. Tu tem que ser honesto, tem que ser correto. Amém? Então, nós estamos lendo a mensagem, o terceiro Êxodo, e o irmão Brando diz na mensagem, eu vou ler aqui só um parágrafo da mensagem. A palavra Êxodo quer dizer saída. Na Bíblia, Egito simboliza o mundo. Nós deixamos o mundo, deixamos o Egito, na verdade. Porque Israel, quando deixou o Egito, estava deixando o mundanismo do Egito para ir para uma nação, vamos usar a expressão assim, teocrática, que Deus era o comandante e o rei. Mas adiante eles colocaram alguns homens como reis. Então, o êxodo quer dizer saída. Mas tem 3 êxodos, grande êxodo, que nós já vamos ver aqui, já temos visto na mensagem. Mas nós mesmos, quando deixamos as coisas erradas, também tivemos nosso êxodo individual. Eu vou ler na mensagem, tu pode ler lá na tua casa. O estranho, parágrafo 5. Estar aqui com vocês, um povo dedicado a uma causa, a causa de Cristo. Há tantas coisas que eu poderia dizer, que o tempo não me permitiria. Eu vim para, pensei, abre aspas. Bem, vou visitar o irmão Leo. Leo era Leo e Gene Norman. Eram 2 irmãos que ajudavam o irmão Brando na gravação das fitas e depois começaram a pregar. O irmão Leo e a igreja ali. E a parte do corpo de Cristo que está esperando por sua vinda. É uma parte da noiva que está peregrinando aqui. E como vocês se separaram do resto do mundo e vieram para viver aqui desta maneira? Eu estava pensando, mesmo um pequeno riacho, vocês estão desse lado do Jordão agora, vocês estão na terra aqui, vocês têm vindo de um êxodo. Vocês têm vindo em um êxodo, saindo do mundo para um lugar onde pode congregar e adorar a Deus. Bem claro? Quando você sai do mundo, está num êxodo, em um êxodo individual, para participar de um êxodo coletivo. Bem? Então, vocês têm vindo em um êxodo, uma saída. Tu sai do mundo, é o êxodo. A pessoa não pode sair do mundo, ter um êxodo individual, se ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, que estava errado. Porque o que está certo, continua respirando, trabalhando, pagando as contas certas. E o que é errado, a Bíblia diz errado, tu larga. Isso é êxodo.
Saindo do mundo para um lugar onde pode congregar e adorar a Deus. Esse é um êxodo individual, realmente de acordo com os ditames da tua consciência. Muito bem? Então nós lemos aqui, agora eu quero ler com vocês também Atos 26. Vocês querem ler comigo? Eu gostaria que vocês acompanhassem, para que vocês percebessem. Vamos ler do 9 até o 13. Eu quero que vocês vejam. Na verdade, o apóstolo Paulo está se defendendo agora aqui perante o rei Agripa. Você tem que pegar todo o antes e o depois dessa escritura que eu estou lendo. Outra coisa, eu também peço que vocês olhem para o pastor Vanderlei de Santa Maria, tá? Eu tenho contatado com ele, ele vai assistir o vídeo. Vocês olhem por ele, que eu tenho uma dificuldade ali, porque ele é meio sozinho. Ele é carinho da nossa oração. Ele converteu aqui, quem lembra do Vanderlei aqui? Maurício, Mondino, Josué, acho que Moloí, né? Ele aceitou a mensagem aqui há muito tempo. Agora eu tenho um grupo ali, atende aos redores, ali e tal. Então, falamos um pouco, conversamos um pouco, e ele está assistindo as pregações. E diz ele que está boa. Eu sou suspeito para dizer, mas ele diz que estão boas pregações. A minha esposa disse assim, tu tinha que viajar por aí, ensinar o pessoal isso aí. Eu viajar? Não, eu cansei de viajar. Tu anda e tu volta para casa cansado, entende? Desgastado de discutir. Eu vi uma fábula esses dias na internet, o Maurício também viu, que uma historinha. A historinha é um pano de fundo, tá bom? Então, proteção de tela. Que parece que o tigre discutiu com o burro. E o burro disse que a grama era amarela. E o tigre disse, não, a grama é verde, tá vendo que é verde a grama. E o burro disse, é amarela, verde, amarela, verde. Então, perante o leão, para o leão decidir essa questão aí. Daí foram perante o leão, é uma fábula, então a historinha inteira. Lembrando a fazer esse tipo de ilustração para dar a conotação real. E o leão, nós temos uma discussão aqui e não conseguimos resolver. O burro diz que a grama é amarela e eu digo que ela é verde. Entende? E como que fica isso agora? O leão disse assim, mas claro que a grama é amarela. E o burro disse, viu? Daí o burro foi embora faceiro da vida, sabe? Daí o tigre disse, mas ela é verde. É verde, mas não adianta discutir com o burro, não adianta. Tu entendeu? Não discute com o burro, não discute com o analfabeto. Não discute. Eu cansei de discutir com o pessoal. Eu fazia assim, amém, irmão? Vocês leram a mensagem? Eu fazia assim, ó. Tu via na cara deles um grande ponto de interrogação. Não leram. E se lê e passa correndo. E às vezes é consagrado porque era amigo do bispo. Daí não vale, né? A Bíblia diz assim em Hebreus, ninguém toma essa honra para si, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Arão não disse, agora eu quero trabalhar para ti, Senhor. Não, Senhor. Arão foi escolhido e depois de Arão teve seu filho Eleazar e assim foi. Então, irmãos, eu não tenho vontade de sair. Eu tenho responsabilidade com vocês aqui. E vocês têm sido fiéis, assim, eu reparto com vocês as coisas espirituais. O Maurício dizia, meu pai está na rede dormindo. Não, senhor, não estou dormindo. Eu estou tendo conexões também. Eu aprendi a ficar quieto e sei fazer isso. E nas minhas conexões eu vou sentindo, as coisas vão amarrando. Não vejo, as pessoas dizem, eu leio, mas não entendo. Um rapaz, ele mora em Lima, ele pousou ali em casa, o irmão Santiago Reis, Silvério Santiago Reis, um baixinho assim, de Lima, do Peru tem que ser, né? Meio indígena, descendente indígena, gordinho, socadinho. Deus, tu crê na mensagem, irmão Santiago? Creio, pero não entendo. Eu acho que voltou ao ponto de partida quase, né? O ministro tem que saber o que está lendo. Você observa que o eunuco estava lendo, veio da reunião de obreiro em Jerusalém e não entendia nada do que estava lendo.
Eu vou ver se consigo a pregação que eu preguei em Campo Grande para vocês assistirem, vale a pena. Entendeu? Então, eu prefiro ser que nem Filipe, ser expulso da reunião de obreiro e entender o que leio. Mas aquele que não foi na reunião do obreiro, que era Filipe, explicou para aquele que veio da reunião do obreiro e estava num carrão. Filipe andava sozinho, a Bíblia diz que o Espírito Santo pegava ele e levava lá adiante. Amém? Dizem por Deus. Daí assim, tu tem que ler. Ele veio da reunião do obreiro, do EJM. Tu entendeu? Tem que ler. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Mas não veio lá no meio do bispo, do bispado, lá, uns quantos bispos lá? Ó. Ninguém me explica. Assim, eu tenho, o que tu está lendo aí? O que aconteceu aqui? Daí Filipe disse, não, isso aí já aconteceu assim, assim, Jesus, tal, já foi crucificado, já ressuscitou. E ele creu, e ali naquele instante, o eunuco, leia em Atos lá, o eunuco se converteu e disse, aqui tem água, quem impede que eu me batize? Não amanhã, não depois. E diz o irmão Brana que aquele eunuco foi o que levou o evangelho à Etiópia. Assim como diz o irmão Brana, que aqueles dois soldados que viram o menino ressuscitar, o irmão Brana que eles viraram pastor e pregador da mensagem dentro da Rússia. Quem sabia disso? Está ali, ó. Amém? Nada é por acaso. Tinha um avivamento aqui, outro ali. Filipe deixou Pedro e João orando para os enfermos ali e foi adiante dirigido pelo Espírito. Então é aí que está, irmão. Tu tem que saber o que está lendo, tem que saber o que você crê. E eu não tenho dificuldade. Então eu não quero discutir com pessoas que não sabem. Tem pessoas que nem selos não têm e querem falar sobre o quê? Tem pessoas que não têm nem um selo, se lê não entende. E se entende, entende mal. Se vai explicar, explica mais mal ainda. Eu, desde uma vez que eu vi um pessoal fazendo anotação, eu olhei por cima do ombro dele assim, ó, ele escrevendo. Eu pensei, o outro está falando uma coisa e ele está escrevendo outra aqui, ó. Você entende? É assustador. E ele vai levar aquela anotação ali lá para o rebanho. Agora, se a boia da caixa d'água tem esse nível, como é que não é o resto? Como é que é o resto? Você diz, irmão, está criticando. Eu estou falando se eu estou falando para vocês aqui, ó, mas você não se engane. Nem todo israelita é de Israel, ou nem todo Israel é israelita. Você entende? A pessoa diz, mas ali em Canoas estão se batendo. Se tu tropeçar e tu cair um tombo, tu cai em cima de um obreiro, de um pastor da mensagem. A Matias estão se batendo. Daí tu vê as pessoas, o Mombrando diz assim, ó, quando você rejeita a mensagem, tu volta para a denominação. Eu vou falar para vocês aqui, ó, o dia que tu for jejuar, só você tem que saber que está jejuando, só você e Deus. Daí hoje as pessoas anunciam o jejum pela internet. O fulano está jejuando. Tu acha que a Bíblia diz que Deus que vem em secreto te recompensará publicamente? Isso é para lá da denominação. Então aqui diz assim, daí o apóstolo Paulo se defendendo perante o rei Agripa, que tu vê assim, a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Eu vou ler lá no 9, tá? Tu lê em casa depois. 9 diz assim, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. O apóstolo Paulo perseguiu os irmãos em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Não foi um obreirinho que deu autorização para ele, foram os principais, os cabeças, os varões de fama, igreja grande, chácaras, caminhonetão, grandes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra esses dava o meu voto quando os matava. Moisés matou um, o apóstolo Paulo não matou ninguém, mas amarrava e prendia na cadeia. Mas não era apóstolo Paulo, ele era um apóstolo potencial, era Saulo de Tarso, da Cilícia. E dava o meu voto quando os matava, ele apoiava a morte dos cristãos, o apóstolo Paulo. Muitas vezes os castiguei por todos da sinagoga, obrigando-os até a blasfemar, torturava. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito, quer dizer, a intenção
Parti para Damasco. Tem 3 narrativas sobre essa experiência dele a caminho de Damasco. Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Agora tu olha bem esse versículo aqui, ó. Presta atenção. Você vê que não é pouco que Deus tem nos dado aqui. Presta atenção. Ao meio-dia, ó rei, ele está se defendendo perante o rei. Indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu. Atenção, a luz veio lá de cima, rasgando. Era mais resplandecente que o sol. Atenção, aqui nós também vamos ver uma foto. Aquela foto tu pode olhar, ó. Mas a luz que Paulo viu, ele não podia olhar para ela, porque tu não pode olhar para o sol. Estão me seguindo? Amém. Não foi pouco que ele viu. Essa luz que ele viu é mais resplandecente que o sol. Hoje foi um dia quente, você não tem coragem, não tem como tu olhar para o sol. O irmão Bruno orou para um rapaz, lá na Índia, não sei aonde, lá, entende? Que ele ficou cego adorando o sol. Quem lembra disso? Pois é, não tem como você olhar para o sol. A luz do sol, o brilho do sol é intenso. Só que essa luz que Paulo viu era mais forte que a luz do sol. Tu crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Foi algo surpreendente. Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, irmãos, o que nós vimos aqui? A Bíblia diz que Deus é luz. Quem sabia disso? A Bíblia diz que a Bíblia diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Aquela pessoa que diz que vive, que serve a Deus e vive na luz e vive fazendo as coisas das trevas, é porque ele não captou bem a coisa, ele não entendeu bem. Se Deus é luz e nós andamos na luz, andai na luz enquanto a Bíblia diz que é para nós andar na luz enquanto é dia, falando espiritualmente, porque hoje tem luz, a luz da eletricidade, assim por diante, iluminando. Aqui nessa rodovia 239, eles estão colocando luminária no centro, entende? Eles colocam uma e os bêbados quebram 2. Quem já viu isso aí? É um absurdo, um prejuízo, entendeu? Porque eles querem iluminar, mas eles não querem a luz, parece. Eles tá ali, eles nem terminaram de colocar, já tem um deitado ali, aqueles postes. Aquilo ali custa caro, aquilo é o patrimônio público, aquilo é feito com dinheiro dos impostos, podia ser colocado em outra coisa. As pessoas simplesmente não têm consideração. Mas, antigamente, a pessoa viajava só de dia, porque à noite não havia luz, iluminação. E na colônia, as pessoas só visitavam à noite alguém se tivesse uma boa lanterna, que era chamado do quê? Foque. É isso, irmão Nelson? Por que era chamado foque? Eu não sei. Dizer foca ali, foca aqui, foque. Né? Para iluminar nas trilhas, ou então noite de lua cheia. Porque eles precisavam da luz para andar. Então, andar enquanto é dia. Mas daí Jesus está falando, o apóstolo João está falando, é luz espiritual, o dia espiritual. Porque vai chegar o dia em que as trevas chegam e vai chegar o momento. Eu vou ver se eu chego no ponto que o irmão Breno fala aqui, que quando eu encerrar o tempo aqui, ó, não tem mais retorno. Deus é luz. E Paulo, eu li um livro chamado Carta de Adina, alguém leu? E esse livro, inclusive o irmão Breno elogiou ele, assim, né, uns pontos ali, que fala sobre o príncipe da casa de Davi. Quem ouviu falar? O irmão Breno fala desse rapaz, o príncipe da casa de Davi, que é Jesus. Quando ele orou, ele recitou o filho da viúva de Naim, dele. Na Bíblia não diz, mas ali naquele livro diz que Jesus sentou numa pedra com dor de cabeça, porque saiu virtude dele. Orar para uma dor de dente é uma coisa, uma ressurreição tira mais virtude, requer mais poder, requer mais virtude. E nesse livro eu li, nem sei se eu já doei, o que eu fiz, eles falam, esse rapaz ali que escreveu o livro, ele fala que vem Gamaliel e um jovem chamado Paulo, entendeu? Ao encontro de Jesus. Eu digo que ele errou, porque a Bíblia diz que Paulo não viu Jesus em carne. Quem sabia disso? Aí tá, irmão. Esse dia eu vi um rabino, pelo amor de Deus, irmão, presta atenção aqui, ó. Eu vi um rabino dando explicação, ele faz curso de rabinato lá em Israel. Eles são formados. Daí tem o Talmud, eu vou explicar para vocês aqui, eles não creem nem na primeira vinda, imagina não creem na segunda vinda. Eles têm o quê? Eles têm os livros, é tipo um
tipo uma produção do Paraguai ou da China, entendeu? O mercado paralelo, entendeu? Não é algo original. Eles têm um livro chamado Talmud, que é a tradição oral, passado de pai para filho, depois lançado, e tem o Midrash. E nesse Midrash, ele diz que os rabinos disseram que passou um dos gigantes pendurado na arca. Daí a inteligência artificial desenha e põe ali na arca, aquele homem grandão, porque a cama, a Bíblia fala que tinha uma cama de 4,5 metros por 2 de largura do gigante. A Bíblia fala nisso. Og, rei de Bazã. Está me seguindo? Me escuta aqui, ó. Daí eles disseram assim, ó, que na verdade, entende, passou Noé dentro da arca e Og bateu na porta da arca, Noé não posso abrir, daí ele se agarrou na arca. Engraçado. E Noé alimentava ele pela janela. Onde é que a Bíblia diz isso? Você entende? Tu tem que conhecer a Bíblia para te defender dessas heresias. Heresia judaica, eles não viram o Messias e agora querem passar para nós essa coisa mentirosa aí. Como é que um homem vai ficar, quantos dias? 600 dias? Não sei quantos dias ficou o dilúvio, acho uns 400 dias. Passou mais de um ano no dilúvio, o homem agarrado por lá de fora aqui, ó. Tu entende? Eles desenharam ele agarrado do lado da arca aqui por lá de fora. Tem outro que está dizendo que na verdade Davi não matou Golias, Não, é a teologia. O que questão? O diabo está ali. Esse dia o Papa saiu com uma pérola. Ele diz, eu quero dizer para vocês que eu fiquei sabendo agora, que o diabo, o demônio é mentiroso. Viu? Quem não conhece, compra. Pelo amor de Deus. Você tem que dizer, está desse jeito. Daí a pessoa, mas eu vi na internet, eu vi o gigante pendurado, filmaram lá, é inteligência artificial, é ou não é? Eles pegam a minha cara, põem ali, tu tem que fazer força para ver se é a minha cara ou se é a inteligência artificial desenhada ali. Então, o que eu estou dizendo, entendeu? Ele disse que na verdade salvou 9 pessoas, com esse rei, que era um gigante. Mas a Bíblia diz, por isso que eles não aceitam o Novo Testamento, porque o apóstolo Pedro disse que salvaram só 8 pessoas. Se eles aceitam o Novo Testamento, eles não podem aceitar o que diz o Midrash. E eu tenho um senso crítico, você entendeu? Eu estou escutando ele assim, mas eu estou no bico com ele, como diz a gurizada, sabe? Estou aqui marcando ele de cima, sabe? Ele pode ir falando, mas ele vai ter que passar por mim. Entende? Daí tu tem que conhecer. Sabe onde é que está o erro deles? Eles não viram um profeta. Eles não viram a vinda, a primeira vinda. E esses que estão perdidos aí, irmão, o irmão Branco chama assim, a virgem nessa procurando azeite. É essa festinha aqui, outro retiro lá, e outro lá, e outro lá, e voltam para casa, entende? Não posso parar. Se para, eu penso, choro. Eles não se encontraram. Então, se Deus é luz, e Deus é luz, e essa luz, que é o Logos, a palavra, em forma de luz, Deus o Eterno, ele mudou. Vou explicar mais uma vez. Deus é Espírito. Quando ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Ele criou o Adão Espírito. Você me entende? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu sou Espírito antes de ser carne. Porque se eu não tivesse um espírito, quando eu nascesse, na hora do parto, entende? Eu não tinha espírito para ocupar esse corpo aqui. Então, antes, a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Amém. Você, antes de nascer, tinha que ter um espírito para entrar no teu corpo. Me entende? Amém. Alguém vai assistir depois a pregação, vai dizer assim, deve ter uma multidão lá. Não é uma multidão, eu trago para 2 com igual entusiasmo. Quanto? O dilúvio durou 120 dias? Não. Desde que começou a construção da arca até... Deu 120 anos construindo a arca. Mas o dilúvio não me lembro quanto. Mas de qualquer maneira, entende? Ficar um dia pendurado. Mentira. Pode ser meia hora, 15 minutos. Está errado. A Bíblia diz que salvaram-se 8, não 9. Amém. Você entende? Tu tem que combater a heresia com a palavra, não com o teu argumento, com o meu argumento. Então Deus é o Eterno, criou... Primeiro, olha aqui, irmão, você observa na Bíblia que primeiro Deus criou Adão. Se Deus é Espírito, Adão é a imagem e semelhança, Adão é Espírito. Depois Deus criou um boneco de barro e soprou aquele Espírito naquele boneco, daí aquele boneco viveu. Porque se nós não tivéssemos um Espírito, por que a criança nasce morta ou nasce morto? Porque não tinha espírito. Se ela entra o espírito nela, ela está viva. Espírito é o pneuma, a dinâmica, o movimento. Então Deus, o Eterno,
Ele mudou de forma, o eterno, que enche os céus e a terra. Irmão, eu disse à minha esposa, eu estou sentado ali fora, eu tenho uma areazinha, né? Eu fico olhando para o céu. Eu disse, Salete, o sobrenatural está aqui, ó. Tu vê as estrelas distantes de nós. Quem criou isso aí tudo? É Deus. O sobrenatural está no visível. O sobrenatural não está mais no invisível, está no visível, nas coisas que estão acontecendo. Você observa, quando eles riram das tragédias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um lugar miserável, pecado, entendeu? Pecado e erro, tudo que pode ter errado tem naquele litoral catarinense. Esse é um paraíso para o pecador. Agora está afundando lá. A grande BR-101 está lá, entende? Um buraco de lado a lado, nem vai nem vem. O que o homem fez? Pobre miserável, pobre bicho, eles fazem as grandes obras, entende? Deus faz assim, derruba tudo. Aqueles edifícios, irmão, de quase 500 metros de altura, entende? Deus faz assim, derruba lá de cima tudo. E eles se gloriam de ter o edifício mais alto do mundo. E o sol arranha-céus. Que vergonha. O irmão Branco disse assim, ó, que Deus estava mais contente quando passava o índio com sua carroça ali, ó, do que uma cidade cheia de pecado, adultério e erros. Então Deus mudou, atenção, ó, Deus mudou de forma. O eterno, que é espírito, tomou a forma de luz, que é o Logos. E em forma, máscara, em morfe, em forma. Eu vou usar uma expressão aqui, ó. Metamorfosear quer dizer mudar de forma. Mudar de forma. Daí Deus mudou a sua morfologia, mudou de espírito o eterno, que não podia ser visto, para a luz. Na forma da luz, Deus criou os céus e a terra. Amém? Criou os céus e a terra, é o poder criador de Deus. A palavra teofania quer dizer algo que estava ali e não podia ser visto. Você observa que eu tenho um corpo celestial, um corpo teofânico, aqui ao lado, é certo? Mas eu não posso ver. Para mim entrar nele, só se esse corpo aqui morrer, para mim entrar naquele outro corpo, onde eu irei habitar. E você também. E o irmão Branco assim, ó, que só tem aquele corpo predestinado. O predestinado tem um corpo lá. E como ele é, atenção igreja, como ele tem um corpo lá, um dia eu vou pregar para vocês sobre coisas que hão de ser. Como ele tem aquele corpo lá, aquele corpinho não aceita você fazer a coisa errada. Tu sente um peso quando tu faz a coisa errada. Porque você alimenta da palavra. Quando você sai desse corpo aqui, tu vai direto para lá. Mas a pessoa que faz e não sente nada, porque não tem nada chamando ele, puxando ele para acertar, para corrigir. Deus é luz. Paulo não viu Jesus crucificado. Paulo não viu Jesus em carne. Aquele livro não está certo. Ele disse assim que ele não viu Jesus em carne. Sabe como é que Paulo disse? Assim, eu vi ele como num abortivo, quer dizer, fora de tempo. Quem leu isso na Bíblia? Fora de tempo. Um abortivo. Quer dizer, Jesus já tinha vindo crucificado, daí Paulo encontra ele em uma outra forma. Mas naquela outra forma, eu preguei em Pato Branco sobre andando debaixo da coluna de fogo. Procurar na internet, vocês encontram. Na igreja, numa reunião de obreiros que teve ali. Agora Jesus está em outra forma, numa forma de luz. E como ele criou o sol, é claro que aquela luz é mais brilhante que o sol. Quem é que criou o sol? O rapaz disse assim, eu não creio em Deus. E o pregador, não, mas Deus existe. Eu disse, não, eu só acredito em Deus se eu ver. Daí o pregador, então vem aqui na rua aqui. O sol estava quente, assim, olha para cima, olha para o sol. Eu disse, mas não consigo, olha para o sol, tu disse que queria ver Deus, olha para o sol. Ele disse, não consigo. Tu não consegue olhar o que Deus criou e quer ver Deus. Então, você leu na Bíblia aqui comigo, que essa luz que Paulo viu é mais resplandecente, mais brilhante do que o sol. Não foi pouca coisa, foi uma experiência que mudou. Um homem que perseguia, matava, encarcerava, algemava, torturava, fazia eles blasfemar o nome de Jesus e ele perseguia o caminho. Eles não chamavam de Jesus, chamavam do caminho. Mas quando eles chamavam de caminho, estavam dizendo, Jesus, eu sou o caminho. Estava perseguindo Jesus, estava perseguindo o caminho. Deus é luz. E na forma de luz, ele criou todas as coisas.
E ele muda de máscara. Deus o Eterno, na forma da luz, na forma de carne, morreu crucificado. Saiu da forma, ele disse assim, saí de Deus, Jesus quando estava na terra, em um corpo igual ao meu, igual ao teu, ele disse, saí de Deus, da luz, e volto para a luz. Você entendeu? Bem simples. Quando ele encontrou Paulo, era Jesus de novo na forma que ele estava antes de fazer carne. Amém? Saí de Deus e volto para Deus. E ele disse para o discípulo, fica tranquilo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou ela. Esse mandamento eu ganhei do meu Pai, de dar a minha vida e depois tornar a tomá-la. Amém. Tanto é que ele tinha poder sobre a morte, que, irmão, tu sabe que tu orar para alguém com dor de cabeça é uma coisa, mas ressuscitar um morto, entende? É uma coisa assim, é contundente, né? E um morto quando está já em decomposição, cheirando mal, as próprias irmãs de Lázaro disseram assim, está cheirando mal. Mas Jesus gritou assim, o irmão Brando assim, que Jesus foi lá, em algum lugar onde estava Lázaro, e trouxe Lázaro de volta. E quando ele saiu de dentro daquela tumba ali, ó, ele saiu caminhando perfeito. E ele tinha que se alimentar, porque passou 4 dias sem comer. Naquele estágio, naquela condição de morte física. Deus é luz. Paulo viu Deus só em forma de luz. Paulo não viu Deus, não viu Jesus no corpo de carne. E quando Paulo perguntou para aquela luz, e ele nunca viu Jesus, e ele sabia que Jesus era um rebelde, um renegado, que era contra a lei judaica, contra o Talmud, contra isso, contra aquilo. Porque pela Bíblia Jesus estava certo, mas pela tradição, vocês invalidam a palavra pela vossa tradição, Jesus disse para eles. O que é a tradição? É o Midrash, é o Talmud e alguns escritos rabínicos aí de alguém que nunca entendeu nada. E quando Paulo encontrou Jesus, ele não sabia que era Jesus. Ele sabia que Jesus era um renegado, perseguiu esse renegado, esse rebelde que chutou a mesa dos cambistas, esse rebelde que olhou com fúria para o dinheiro dos cambistas e que expulsou aqueles bichinhos que eram para sacrifício, as pombinhas, os cordeiros que estavam lá no templo, dos vendilhões. Agora ele vai no caminho de Damasco para prender mais uma turma. Pode ler a história ali, ó. Ele vai para prender mais uns irmãos que estavam em Damasco. Ananias, em Damasco tinha um rapaz chamado Ananias, que creu em Jesus. E quando Deus falou com Ananias, vai lá, na rua direita, e fala com Saulo. E o Senhor, Ananias discutiu com Deus. Leia a Bíblia, irmão. Ananias discutiu com Deus e disse assim, Senhor, mas o que se ouve dele é que ele persegue, mata e persegue e prende os irmãos. Ele não diga isso. Esse é um vaso escolhido por mim para levar a minha palavra aos gentios. Amém? Ele vai ter que entender e saber quanto deve sofrer por causa do meu nome. Disse Deus para Ananias. Ananias ficou com medo. Paulo começou a pregar o evangelho em Damasco, irmão. Sabe como é que ele saiu da cidade? Eles queriam matar ele e fecharam os portões. Leia a Bíblia. Ah, mas eu estou lendo a Agatha Christie, estou lendo não sei o que, aquele bruxo lá da Inglaterra, que é uma invenção, entendeu? Estão lendo o quê? Senhor dos Anéis? Estão lendo o quê? Leia a Bíblia, que ali tu vai ver que o quadro fecha. Sabe como é que Paulo escapou da cidade? Botaram ele num balaio, num cesto, e escorregaram pela muralha, assim, ó. E ele saiu dali. Quando ele chegou em Jerusalém, os discípulos ficaram arrepiados, com medo dele, ninguém queria falar com ele, porque a fama dele era de perseguidor do cristianismo. Até que Barnabé, ou Tiago lá, deu um suporte para ele e introduziu ele no meio do companheirismo. Quando Paulo viu aquela luz, atenção, ele ouviu uma voz do céu, uma luz resplandecente, e essa luz, tanto é que ele ficou cego com a luz. E a Bíblia diz que quando foi orado por ele, caiu como umas escamas. Quem é que já limpou peixe de escama? O que caiu dos olhos de Paulo como que fosse umas escamas, assim, do impacto daquela luz na visão dele. E por toda a vida, diz o irmão Branham, ele teve deficiência visual.
O profeta disse, por isso Paulo diz assim, ó, por isso eu escrevo com grandes letras. Sabia disso? Eu estou ensinando vocês. É a minha responsabilidade. E quando Paulo viu aquela luz, aquilo foi um impacto. Ele vai matar, vai perseguir, vai judiar, vai amarrar, vai botar na cadeia. Quando viu aquela luz, ele se surpreendeu e perguntou assim, quem és tu, Senhor? O irmão Branham assim que ele disse, quem és tu, Senhor? Porque eu sabia que aquela luz era a coluna de fogo que era Jeová do Velho Testamento. E tu observa que Jesus disse mais uma vez, eu sou. Não é eu fui ou eu serei. Eu sou, o tempo presente. Na eternidade não existe passado nem futuro. Eu sou. Quando Jesus respondeu, eu sou, o que ele disse? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Então aquela luz nasceu em Nazaré? Aquela luz nasceu em Nazaré? Não. O que nasceu em Nazaré foi aquilo que aquela luz se transformou num homem para pagar o que nós devíamos. E quando você entende dessa maneira, você dorme melhor, você te levanta melhor, você te deita melhor, você tem esperança no amanhã, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém. Isso é confiança. Amém. Então, quem é que nasceu em Nazaré? Um menino. Um menino nasceu, um príncipe nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus preencheu todos esses quesitos. Agora, se Jesus se aquele menino que nasceu é Pai da Eternidade, e a eternidade não tem princípio nem fim, e ele é o Pai da Eternidade, ele é bem mais do que estão dizendo por aí, não é verdade? Daí ele é filho de Maria. Então Maria é pai, a Maria é mãe do Pai da eternidade. Não é. Você entende? Isso é uma distorção desse que disse, essa descoberta tremenda e poderosa de dizer que o diabo é mentiroso agora há pouco. Jesus respondeu, eu sou Jesus. Eu, não o outro. Eu sou Jesus, o Nazareno. Quando Jesus disse, vim de Deus, volto para Deus, foi nascido e criado em Nazaré. Jesus, agora, entende? Jesus Nazareno foi criado, nascido e criado em Nazaré. Esse é Jesus Nazareno. Mas quando ele foi crucificado, ele voltou para aquela posição anterior que ele tinha. O irmão Breno pregou uma mensagem chamada Desvelar de Deus. Eu preguei em Lajeado há muitos anos atrás a mensagem A Máscara de Deus. E eu disse uma coisa surpreendente, que todos nós somos máscara, ou de Deus ou do diabo. O irmão Branham disse assim, ó, que eu mascaro, eu escondo Deus, atrás desse homem aqui eu estou escondendo Deus, ou estou escondendo o diabo. Não importa quanta religião tenha, quantas mensagens tenha, quantas Bíblias tenha. O comportamento mostra quem está atrás dessa máscara aqui e dessa máscara aí. Por isso que a Bíblia diz que é para pensar bem o que vamos fazer, o que vamos dizer, é para pesar, medir. A Bíblia diz que é para medir as palavras, pesar as palavras. Porque nós falamos, e o irmão Branham chega a dizer assim, ó, que até o que nós pensamos nos encontrará no juízo. Por que nos encontrará? Porque Deus tem um memorial, Deus tem um gravador que grava os nossos pensamentos. E eu creio nisso. Às vezes as pessoas não fazem as coisas. Sabe o que é maquinar o mal? Maquinar o mal é pensar, elaborar um plano para prejudicar alguém. Maquinar o mal. Jesus nascido em Nazaré era Deus se fazendo carne. E Jesus quer dizer Jeová Salvador. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ali estava Deus se fazendo carne. Deus mudou de máscara, do eterno para uma luz, da luz agora se fez. O irmão Brando disse assim, irmão, igreja de Sapiranga. E quem vai escutar a fita? Você presta atenção, ó. O irmão Wilson me disse esse dia ali, disse para o Daniel não está aqui hoje, ele é do Mato Grosso, agora parece que está em Criciúma. Ele disse que esteve lá eu acho que é Miranda, no Pantanal, uma cidade do Pantanal, e ele disse que está mandando meus vídeos para lá, mas ele quer mais vídeo para mandar para lá. Lá tem a família dele, os pais dele lá. Eu disse, olha, eu só tenho responsabilidade com essa igreja aqui. Mas se alguém pega e acha que está certo o que eu estou dizendo, pode assistir. Você veja bem, ó,
Deus, ele vai mudando de forma para efetuar o seu propósito. Porque a Bíblia diz que em Deus está o querer e também o efetuar. Quando tu tem o sentimento de fazer determinada coisa que é correta, sabe que é Deus que te inspirou. E quando tu tem um sentimento de fazer uma coisa errada, foi o diabo. Ele está ao teu redor tentando te convencer de que isso não faz mal. E foi isso que ele fez com Eva. Quando ele disse que Deus certamente não ia fazer tal coisa com Eva, com Adão. Pensa bem, vocês são os filhos queridos. Lembrando assim que o diabo entrou em Eva, em Adão, através do arrazoamento. Dizer que a Bíblia está errada, ela não era capaz, mas ela arrasou. Arrasou quer dizer, o meu irmão hoje está morto. Mas eu convenci a minha cunhada a cortar o cabelo, ele disse, não tem nada mais. Entende? Cortar o cabelo, quer ver, corta. Cortou. Doeu? Não senti nada. Cortou o cabelo, entende? Ele convenceu. Entende? Ela, não tem nada demais, entendeu? Não tem dor nenhuma. Eva, você achou muito legal quando ela desobedeceu a Deus, Eva. Tem pessoas que assim, eu já vi pessoas, entendeu? Eu trabalhava numa firma, que uma menina, ela tinha o cabelo comprido. Dela deu um não sei o que lá, entende? E um dia veio o cabelo bem curtinho. Bah, como o pessoal elogiaram ela. Ela disse, valeu a pena cortar o cabelo. Ele foi muito elogiada. Agora sim, ó, ficou show de bola, lindo mesmo. Eu não achei que o lindo, mas os outros tudo disseram que eu bonito, né? O meu espírito, né? É o incentivo à desobediência. E as outras coisas. Nascido e criado em Nazaré. Jesus foi nascido e criado em Nazaré. Jesus agora em forma de luz, quando encontrou Paulo, era o mesmo Jesus em uma outra máscara, uma outra forma. Agora encontrou Paulo. Dentro da eternidade eu sabia que ia encontrar Paulo. Dentro da eternidade eu sabia que ia encontrar eu e que ia encontrar você. Certo? E eu sabia que ia encontrar Paulo no caminho da máscara. Deixou Paulo fazer umas. Paulo se achou e ele trancou Paulo. E Paulo, deslumbrando que Paulo é o escritor do Novo Testamento. Ninguém escreveu tanto. Paulo escreveu 14 epístolas. Moisés é o escritor do Velho Testamento. Você diz assim, ó, só um pouquinho. Mas Moisés escreveu só 5 livros. Lembrando que ele é o escritor do Velho Testamento. Todos os demais livros são, entende? Vamos dizer assim, derivados do Pentateuco, que é a lei, que é a Torá, que são os primeiros livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Agora, quando ele encontrou Paulo, ele era o mesmo Jesus, mas em forma de luz. Você vê que ele mudou de máscara. Agora, quando ele encontrou Paulo, ele se apresentou para Paulo como ele se apresentava no Velho Testamento. Ele se apresentou para Moisés em forma de luz, na sarça. Ele guiou Israel no deserto em forma de luz, em forma da nuvem de dia para fazer a sombra. Porque Deus, irmãos, nós temos que entender que Deus não é igual a nós. Entende? Você tem essa cara, vê com essa que tu vai. Entende? Tem gente que corrige o nariz, corrige a orelha, não vai mudar em nada. Entendeu? Tem uns, às vezes, fazem procedimentos, eles chamam harmonização facial. Eles deviam chamar desarmonização facial. A pessoa se rejeita, quer que os outros gostem dela, mas ela não gosta dela. Se ela tem o cabelo liso, ela encrespa. Se ela tem o cabelo crespo, estica. Se ela tem o cabelo branco, pinta de preto. Se tem o cabelo preto, pinta de branco. E agora? Você entende? A pessoa se rejeita. Entende? Então, quando ele encontrou Paulo, se mostrou para Paulo assim como foi no Velho Testamento. Agora eu quero que vocês vejam aqui. Ó. Eu vou ler rapidamente, que eu vou voltar ali. Ó. Versículo 4, 22. Eu persegui esse caminho, que é o Evangelho, até a morte. Ele ajudou a matar gente. Quando eles mataram Estevão, a Bíblia diz assim que a roupa de Estevão estava na mão de Saulo, que consentia com a morte de Estevão. Prendendo e mexendo em cárcere homens e mulheres. De que são testemunhas o sumo sacerdote. O sumo sacerdote seria o Papa daquele dia lá. E todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, que também lá estivesse. Trazer para Jerusalém para quê?
para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, ele está narrando a conversão dele. Repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei. Você veja, irmão, Paulo não está perguntando para aquele corpo de carne que nasceu em Nazaré. Ele está perguntando para uma luz: quem és tu? Porque se eles perguntassem: quem és tu? Perguntaram para Jesus: quem és tu? Jesus disse: eu sou aquele que tem dito para vocês desde o princípio, mas vocês não acreditam, porque vocês não são da minha ovelha. Então não adianta dizer quem eu sou, vocês não vão acreditar. Entende? Mas quando ele disse, quando Jesus se revela para alguém que é predestinado e eleito dele, essas pessoas creem. Você sabe que essa mensagem, eu dei esse dia 3 mensagens para um rapaz aqui em Sapiranga. Estou aguardando o retorno dele. Vi ele mais uma vez, ele não tocou muito, sim. Deixa quieto. Porque o irmão Branco disse que a mensagem fala por si mesmo. Não adianta dar explicação, tu convence a pessoa, ela vem por consideração a mim, por consideração do outro. Entende? Mas não é conversão isso aí. Conversão, quando Deus toca no coração dela, é fazer ela entender, captar a coisa. Claro que todo pai gostaria de ver a filha batizada, o filho batizado, servindo a Deus. E às vezes alguns não conseguem ver isso. Porque a obra do coração é um trabalho de Deus. E eu perguntei, eu quero reprisar isso aqui, irmãos. Ó. Quem és tu, Senhor? Ele não perguntou para um homem, ele perguntou para uma luz. Ele perguntou para uma luz igual aquela ali: quem és tu, Senhor? Agora, se ele respondeu naquele dia lá, atenção, igreja, e se ele respondeu naquele dia lá: eu sou Jesus, se tu perguntasse para aquela coluna de fogo: quem és tu, Senhor? E ela falasse contigo, ia dizer a mesma coisa. Amém? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tu pode ver que o irmão Branco diz assim, ó, aqui está ele, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como ele esteve, quando ele esteve em carne, aquela luz, amém, aquela luz quando esteve em carne, revelou o coração de Maria Madalena, revelou o coração samaritana, contou quem era o pai de Pedro: tu, Simão, filho de tu, Simão Barjonas, o teu pai se chama Jonas. E foi explicando, aquela mesma coluna de fogo que estava ali, agora em forma de carne, quando viu Natanael, disse para ele assim: israelita, em quem não há dolo. Dolo quer dizer, ele não é tramposo, não é assim, mal pagador, um enrolão, um tramposo. É israelita em quem não há dolo. Natanael olhou desconfiado para Jesus assim: mas de onde é que tu me conhece? O que Jesus disse? Quando tu estava orando lá debaixo do pé de figueira, lembrando que dá 30 quilômetros de distância. Antes que Filipe te chamasse, eu já estava te vendo. Amém? Você entendeu? Agora, se ele viu Natanael lá, ele viu o que eu faço longe da minha esposa, longe de vocês, e vê o que vocês fazem longe de mim. E longe, você entende? É aí que está. Deus enche os céus e a terra. Onde você for, ele está ali. O que diz o salmista? Se for lá no meio das estrelas, ele está lá. Se for ao fundo do mar, ele está lá. As trevas e a luz são para ti, sendo a mesma coisa. Deus vê no escuro, entende igual vê no claro. Não é o nosso caso. Eu gostei demais disso aqui, irmãos. Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno. Quer dizer, Jesus o Nazareno, aquela luz não nasceu em Nazaré, mas aquele que nasceu em Nazaré mudou de forma. Amém! Você entendeu? Aquele que nasceu em Nazaré mudou de forma, mas é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, só mudou de forma. Lembrando-se que Jesus muda, Deus muda a sua máscara, mas não muda a sua natureza, a sua essência. Ele é sempre a palavra. Mombrano chegou a dizer assim que a Bíblia é Deus numa forma impressa. Agora aqui tem uma coisa muito importante aqui, ó. Os que estavam comigo viram a luz. Presta atenção, isso aqui tem uma coisa profunda aqui, ó. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem ou compreender o sentido da voz. Você vê? Eu pergunto para vocês, quantas pessoas já viram a foto dessa luz? E quantos compreenderam o que essa luz disse? Essa luz, essa mensagem aqui, irmãos, eu vou ler a mensagem. Essa mensagem aqui, ó, antes de ser a mensagem, era aquela luz lá. Amém. Vocês creem? Amém. Deus mudou de forma. Eu vou mostrar para vocês que Moisés no Velho Testamento, ele ia
Moisés no Velho Testamento, ele ia lá no meio da luz da coluna de fogo e ele voltava, o rosto de Moisés ia brilhando. Sabe por que o rosto de Moisés brilhava? Porque aquela luz estava em Moisés. Quando Moisés falava, não matará, não fará isso, não fará aquilo, faz isso e aquilo, a palavra saía, aquela luz que é a palavra, agora é uma palavra falada e escrita. Amém? Daí quando ele falava isso, amém, igreja? Daí o rosto dele voltava normal de novo. Porque aquela luz agora é algo escrito. Amém? Quando você lê a mensagem, irmão, essa mensagem quer dizer, o irmão Branham sobre unção, entende? Ele não era William Branham, era Deus em William Branham. Amém? Sobre unção. Quando eu terminava de pregar a mensagem, eu voltava a ser William Branham de novo, esposo da irmã Meda, pai do Billy Paul, do José, da Rebeca e da Sara. Você entende? Amém. Mas se ele estava sob aquela unção, entende? Ele nem sabia o que estava falando. Ele sabia, atenção igreja, ele sabia o que estava falando depois quando escutava a fita. Amém. Você entende? Agora aqui está, ó. Paulo, eu quero enfatizar isso aqui. Paulo viu a coluna de fogo, ele viu uma luz, é Jesus. O irmão Branham chega a dizer assim, ó, que quando essa coluna de fogo veio no ministério dele, o irmão Branham assim, agora irmão, eu tenho na mensagem, você pode dizer Feliz Natal, porque a coluna de fogo veio. Amém? Quando aqueles magos saíram da Mesopotâmia, não sei quantos mil quilômetros de distância, seguindo aquela luz, o irmão, atenção igreja, o irmão Branham disse que eles seguiram a luz, chegou em Jerusalém. Jerusalém não estava olhando para a luz, eles são religiosos. Não adianta olhar para a luz, não adianta olhar para a mensagem, eles são religiosos. Eles não vão ver. Quando chegaram em Jerusalém, a luz desapareceu. E eles perguntaram, cadê a estrela? Cadê? Onde é que nasceu Jesus, o rei dos judeus? Que nem sabia que era Jesus. E eles disseram assim, rei dos judeus? Vai ficar todo mundo, diz que deu um alvoroço em Jerusalém. E eles perguntaram lá, pergunta para o rabino, fulano, ninguém sabia nada. Daí apareceu um lá que lia um pouco a Bíblia e disse, não, só um pouquinho. Mas está escrito assim, ó, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor da cidade de Judá. De ti me sairá o guia, o Salvador, assim. Eles disseram para ele assim, ó, é em Belém. Eles foram em direção a Belém. Quando eles saíram do meio religioso, a revelação voltou de novo, a luz brilhou de novo. Amém? Amém. A estrela aparecendo, a coluna de fogo, porque a coluna de fogo não vai no meio dos incrédulos. E quando eles viram a coluna de fogo, e o irmão Branham que seguiram aquela luz, o irmão Branham que chegaram na manjedoura, aquela luz era um menino. Amém? Você entendeu? Aquela luz dirigiu eles, e aquela luz agora era um menino ali, ó. Uma criança, igual que a criança nasce, ali estava o menino. Quando Simão, amém! Quando Simão pegou aquele menino, ele sabia, Simão tinha revelação, Simão tinha entendimento, Simão confiava. Ele pegou o menino, ele olhou assim, todo mundo achou assim, eles eram desconfiados para Jesus, que dizia que Maria tinha tido um problema lá, tal, e se reconcebeu do Espírito Santo. O irmão Branham chamava ele de bastardo. Mas quando, amém? Mas quando chamam às vezes de bastardo, de ismo e tudo mais. Mas quando Simão pegou Jesus, olhou nos olhos assim, ele disse, meu Deus! Ele disse para Deus assim, despede em paz teu servo, Senhor, porque meus olhos já viram a salvação. Era um menino, amém? Era uma criança, o Redentor de Israel, o Redentor da humanidade. Ali estavam os 7 selos, amém? E ele pregou os 7 selos em Mateus 24. Amém? E o irmão Branham pega o selo. Quem não lê o selo, quem lê o selo não entende, não sabe nada. Não vê o plano. Os selos é o plano redentor. E quando o irmão Branham chega a dizer assim na mensagem, ao nascer do sol, Jesus é os 7 selos. Agora, ele vai mudando de máscara, mudando de forma. Daí quando tu lê a mensagem com essa pegada, tu vê o que aquele olha assim, daí aparece esses toscos, esses endemoniados em reunião de obreiro, esses frouxos, quando pega um jovem em erro, eles massacram. Mas quando aparece um grandão lá, de irmão Branham se enganou ali, não se levanta ninguém, uns covardes que eles são. O que eu vou fazer lá? Onde Jesus não é bem aceito, eu também não sou. Eu não tenho tempo a perder, entende?
antes só do que mal acompanhado. E aquela coluna de fogo, aqui encontrou Paulo no caminho de Damasco, aquela coluna de fogo, o momento que ele abriu a porta e soltou Pedro. Nós já vimos aqui essa mesma coluna de fogo. Agora ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, já vimos. E 2,95. E aquela coluna de fogo que os conduziu à terra que Deus lhes prometera. Deus tinha um plano, irmão. Entende? Pegar a coluna de fogo e dirigir Israel lá para Canaã, para daí lá em Canaã, Deus tinha um plano. Deus! Entende? Deus tinha um plano. Ele olhou da eternidade e disse: vou fazer isso, eles vão para o Egito, eu busco eles lá e levo até Canaã, lá eu me faço carne. Amém! Lá eu mudo de forma. Amém? Daí me surge Datã, Abirão e Coré. E tu sabe que Datã, Abirão e Coré, eles permaneceram unidos dentro do buraco que a terra cobriu isso tudo. Lá se levantou Nadab e Abiú. Lá se levantou esse, aquele outro, tentando impedir aquilo, deixou Deus chateado. Você veja bem, eles queriam apedrejar Moisés. Deus ia acabar com eles. Eu vou acabar com eles, Moisés. Entende? E eu vou acabar com eles e vou levantar uma nação para ti. E Moisés: não, Senhor, não faz isso, Senhor. O povo vai dizer que tu tirou eles do Egito e não foi capaz de conduzir eles a Canaã. E Deus disse: tá bom, Moisés, mas no tempo certo eu vou visitar esse pecado. Na hora certa eles vão pagar por isso. Tá bom, Moisés. Entende? É como que Deus tira você do mundo, tira eu do mundo e não é capaz de nos levar até completar o nosso tempo aqui. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Deus está bom, Moisés. E sim, e se tu vai acabar com eles, Senhor, e tinha crianças, mulheres, moças, rapazes, animais, tira meu nome do livro da vida. Deus: não, você nunca errou comigo, Moisés. Ele só tira o nome do livro da vida aquele que prevaricar contra mim. Deus tinha um plano, colocar Israel em Canaã. Deus tinha um plano, salvar eu e salvar você. Entende? E ele atropelou tudo para conseguir isso. Você não está aqui por acaso. A nossa reunião não é essa reunião que nós temos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não vai escutar isso aqui por acaso. Você tem que saber quem você é. E em cima disso você vai andar. Em cima disso você vai pautar a tua vida, teu comportamento, teu viver, teu ler, teu escutar, teu vestir. Está um momento extremamente perigoso. Lembrando assim, é um dia muito enganoso. As pessoas têm certeza que estão salvas e continuam perdidas. E Deus, Ele queria levar eles à terra prometida, e eles começaram a incomodar a Deus no deserto. Eles murmuravam, se queixavam, como se Deus fosse incapaz de colocar eles lá. E Josué e Caleb disseram assim: ele é mais que poderoso para nos colocar lá. Não tem gigante não que atrapalha, não. Entende? Onde ele próprio se faria carne entre eles. O próprio Deus se faria carne lá em Canaã. Foi o que aconteceu depois. Algum dia. Está certo? A congregação diz: amém. O que eles fizeram? Eles começaram a incomodar, 40 anos. Irmão, eles podiam andar em 3 dias, quando muito uma semana, já estariam em Canaã. Como eles começaram a incomodar e perturbar, ficaram 40 anos. O Mombrano pregou uma mensagem virando para o norte. Quem lembra? O Mombrano disse que eles ficaram ao redor de uma montanha 40 anos, rodeando a montanha e não avançavam. Deus dizia: vira para o norte e vai. Amém? Chega de rodear essa montanha. O irmão Brando disse assim: chega de ter espírito denominacional. E tu vê a pessoa com a mensagem, é consagrado pastor, é pior que denominacional. O irmão Brando diz que tem alguns grupinhos que são piores que as denominações. Olha a riqueza que tem aqui. Olha quantos dias, quantas reuniões nós temos com essa mensagem aqui. E depois quando terminar isso aqui, qual é que nós vamos pegar? Não sei. Eu tenho uma ideia. Você entende? Tem essência. Entende? Você vai aí, daí um cai de um lado, outro cai do outro lado, entende? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento. O que é aborrecimento? Tédio. Pessoa entediada. Vamos lá na igreja hoje, irmão. Não sei, eu estou tão chateado com tudo, sabe? Entediado, aborrecido.
Uma vez um irmão pregou aqui e disse assim, ó, a pessoa está doente, não vai na igreja? Não, estou meio ruim, meio doente, sabe? O irmão disse assim, ó, uma das razões pela qual tu deve vir à igreja é quando está doente, para ser curado. A maioria das enfermidades, irmão, são espírito. O irmão Branco chama que são demônios no estado físico, quem sabe disso? O maior estudo sobre demonologia que eu já vi, e os outros aí são todos mentirosos, foi o irmão Branco que pregou 3 mensagens, está numa só, um compêndiozinho. Demonologia, espírito sedutor, religioso e estado físico. A pessoa vem ali, entende? E outra coisa, ó, e às vezes nem precisa, a oração final, irmão, é de praxe, certo? Mas durante a reunião, tu pode ser curado, que o Espírito tire isso para fora, amém? O Espírito liberta, aquele aborrecimento, aquele tédio, aquela coisa assim, que daí a pessoa chega assim e abre a boca, fica mais lá na rua, porque aqui dentro, entendeu? Já não está muito, entendeu? Fica mordendo ali, entendeu? Fica ali, entendeu? Mas eu estou com sono. Dorme em casa, criatura. Dorme em casa. Entendeu? Não tem sono melhor que na tua casinha, esticadinho, certo? Que coisa! A pessoa sentir sono e dormir. Que posição mais desconfortável dormir sentado. E tem pessoas que conseguem dormir de em pé, escorado numa pá. Outros dormem escorado na arma. Nós tínhamos isso. Cadê o Molei? Tem uns que dormem ou não dormem escorado na arma? Dorme. Arriscando dar um tiro no queixo, entendeu? O que tu vai fazer? Diz que uma vez prenderam um soldado, que o sargento chegou na corrida assim, ó. Está acordado? Ele disse, não. Então está preso, está dormindo. Se não está acordado, está dormindo então. Porque a pessoa que estava conosco estava dormindo, né? Ele disse, não. E a pessoa, depois que dorme, irmão, ela leva 25 minutos para irrigar completamente os sentidos e a capacidade cognitiva e tudo mais, né? Tem pessoas que saem dirigindo meio dormindo ainda, dá o que dá, né? Entende? Eu digo para você assim, Deus é testemunha. Um dia eu saí tão atrasado que eu fui com o casaco do pijama para a firma. Eu estava lá, entendeu? Jesus, e agora? Mas ninguém sabia, pensaram que era um jaleco, né? Ela era bonitinha até o... Depois eu nunca mais comprei pijama, sabe? A Sarate me deu de presente ali, mas depois nunca mais. Daí um colega meu me emprestou uma blusa, mas ele era pequenininho, sabe? A blusa dele era curtinha. Se eu puxar na frente, aparecia, puxar atrás, aparecia na frente. É o cobertor curto. Aí depois lá, daí eu comecei a me cuidar. Tinha um rapaz que eu levava para a firma, o Darcy. Ele e a família dele me ajudavam na gasolina, ele, a família, as crianças. Às vezes eu passava na hora, assim, sabe? Daí ele chegava lá, me acordava, não vai hoje? Eu vou sim, eu dormi demais. Sabe que a paz de espírito é bom, uma vez se passa, né? Já paga que nem vê nada, sabe? Então eles murmuraram lá no deserto e demonstraram aborrecimento. Já viu a criança aborrecida? Quer uma madeirinha, filho? Ai, que raiva. Porque criança manhosa passa. Mulher manhosa é complicado, mas passa. Mas homem manhoso é terrível, sabe? Eu conheci um rapaz chamado Samuel. Inclusive parece que é mal de Samuel. Manhoso. Entendeu? E a senhora fazia cafezinho. Ele chegava na empresa. Eu trabalhei de tudo. Eu vendia peças de trator. No balcão. Vendedor, né? Ali na Farrapos. Daí chegava o Samuel. Ele vinha espirrando, secando o nariz, coisa que nem está atrasado. Manhoso dava sentido longe aquela manha dele, sabe? Daí a mulher que fazia cafezinho assim, ó. Pobre da mulher desse homem, sabe? Deve sofrer no irmão dele, porque um homem manhoso deve ser terrível, sabe? Não tem nada bom, sabe? Bem, murmuraram e demonstraram aborrecimento de Israel. Se aborreceram, né? Eu não quero me alongar muito aqui, ó. A pessoa levantava de manhã, comia maná, deitava, dormia, só mudava quando a nuvem, a coluna de fogo movia, entendeu? Eu preguei andando debaixo da coluna de fogo no deserto, em Pato Branco. Mas está aborrecido aquela vida, né?
Porque vou dizer uma coisa para ti, irmão, ó, é muito bom. Se tu tem o que fazer, as pessoas querem se aposentar. Tem uns que se aposentam. Eu vi um rapaz esse dia, Reni. Eu comprei a abóbora dele aqui na estrada que vai para... Aquela que vai para Santo Antônio, aos olhos ali por dentro ali. Muito cordial, assim, eu até queria dar uma mensagem para ele, não deu. Falei com ele uma vez, outra vez, na terceira vez ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu ia falar sobre uma coisa que eu me esqueci. Pessoas se aposentam sobre ter o que fazer. Não ter o que fazer. Sabe o que é isso? A pessoa se acordar de manhã não tem nada que fazer. Ela aborrece. Ele se aposentou e não tinha o que fazer, botou uma vendinha de mel, farinha de milho integral, moída no moinho, aquelas bananinhas do mato, que é muito gostosa, né? Aquelas parecem uma ameixa. E outras coisinhas ali, sabe? Abóbora, umas abóboras muito boas. Mas ele já teve uma ameaça de infarto e na terceira vez que eu fui lá, ele morreu. Tem pessoas que ficam sem ter o que fazer, trava tudo, daí a pessoa fica parada, levanta de manhã e fica parado. O máximo que ele consegue fazer é chegar até o computador, levantar pesadamente o controle, o dedo assim tem calo. Que bom a pessoa ter o que fazer. A aposentadoria é uma ilusão. Você te movimentando, daí trava tudo. Não sei, me deu uma dor nas costas. Não, não é dor. Travou tudo, tem que lubrificar aquilo ali. Não, eu tenho um caso agora ali, coitadinha da Amabile. Ela tem que fazer uma cirurgia, né? Fica paradinha dentro do apartamento, não pega som. Houve uma ruptura, acho que é patela, acho que é patela, né? Daí trincou, tem que fazer a operação, botar pino. Você entendeu? Pode deixar toda a cirurgia, ela é agressiva, ela é invasiva. Ela tem. Eu estava falando aí quando vinha vindo ali. Uma senhora, o marido dela oprimiu ela para fazer a bariátrica, tirar um pedaço do estômago. Só que quando tira a bariátrica, ela cria dificuldade para o corpo absorver vitamina B12 e outras vitaminas. Daí a pessoa entra em depressão por falta da vitamina. A mulher, que tem na carne vermelha e eu acho que no fígado de gado. Daí um pastor oprimiu a mulher até que ela fez a operação. Ela dizia, por favor, pelo amor de Deus, faça o bife, eu não vou engolir o bife. Não, se engolir o bife morre, né? Porque o buchinho está desse tamanho assim, ó. Eles acabam. É uma agressão, entendeu? Uma agressão. Eu só quero chupar o caldinho. Não, legalista, não. O certo mesmo tem, deixa acontecer. Tem formas, entende? Menos agressivas. Vamos adiante? E tudo mais para mostrar que estava sob o sangue de um cordeiro comum. Se estivesse sob o sangue de Jesus, eles não tinham sabor. Atenção, sob o sangue de um cordeiro comum, eles tinham aborrecimento e murmuravam. Você leu aí? Leia aí comigo aí, ó. Sob o sangue de um cordeiro comum, eles estavam aborrecidos e murmuravam. Porque sob o sangue do cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tu tem ânimo, coragem, alegria, motivação, estímulo. Mas esta vez, hoje, né? Glória a Deus, a coluna que vemos não é aqueles que eles viram lá, não é aquelas que eles verão lá adiante. A coluna que vemos é presente. A coluna que vemos entre nós, ali está a fotografia. Tu fosse na reunião do irmão Branco, tu não ia ver essa luz. Tu só pode ver essa luz na fotografia. Mas o irmão Branco, como trafegava nas duas dimensões, nas duas esferas, o irmão Branco via direto essa luz. E quando essa luz vinha sobre uma pessoa, o irmão Branco sabia o que tinha acontecido com aquela pessoa. Quem sabia disso? Muito bem. A coluna do fogo que vemos, o irmão Branco via. E quando foi batida a foto e a coluna do fogo permitiu ser fotografada, que a coluna de fogo é o grande Deus Criador que domina todas as leis. Eu podia bater 200.000 fotos do irmão Branham, nunca ia pegar. Eu só pegaram essa luz quando ela permitiu ser fotografada. Ela travava a máquina, travou a máquina. Você observa que deixa eu dizer para vocês, ó, o irmão Branham, quem sabia que o irmão Branham tentou se suicidar?
E quando o Mont Blanc puxou o gatilho assim, a coluna de fogo travou o gatilho. E ele puxou o gatilho assim e não conseguia dar o tiro. Porque ele queria encontrar a esposa dele, a irmã Hope, e a pequena Rosa de Saron. Daí ele disse, esse revólver não presta. Atirou assim, o revólver bateu no chão e explodiu. Deu um tiro. Você entendeu? Quer dizer, Deus, quando ele tentou agarrar num fio de alta tensão, 12 mil, quantos mil, não sei, 110 já mata, 220 mata, 380 mata, 12 mil volts mata muito mais. Ele desintegra, vira fumacinha, vira nada. O Mont Blanc tentou assim, querida Rosa de Saron, aqui estou indo eu, papai Togo estará contigo, querida. E foi pegar assim, ó, ele apagou. Sabe como é que ele acordou? Ele desceu lá de cima sem saber como, estava lá no chão chorando, sentado. Sabe por que isso? Porque tinha que ser essa mensagem para nós saber o que temos que saber hoje. Era Deus guardando seu dom. Tu pega 200 mil e faz a mesma coisa, morre os 200 mil. Se fizer a mesma coisa. Quantos? Esse tempo vi um pregador pregando que o primeiro ai é o segundo ai. E a Bíblia, e ele falando, tentando aplicar o primeiro ai e o segundo ai para o nosso dia de hoje. Daí eu disse, isso aí está errado. Daí eu falei alto. Daí não me deram o microfone. Eu sou meio. Está errado. Entendeu? Porque naqueles ai da Bíblia, irmão, é um tempo quando a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Eles procurarão a morte. Lê lá em Apocalipse 9, eu creio que é Apocalipse 9. Eles procurarão a morte fugirá deles. Irmão, esse aí não é agora. Se o jeito de botar um revólver aqui, puxar o gatilho, se você atirar dentro do Rio do Sino, sem saber nadar, ele procura a morte e não encontra a morte. Mas naquele dia que está para chegar, vai chegar uma circunstância que as pessoas vão ser torturadas. Desejarão morrer para acalmar com aquela dor, com aquela angústia, e não conseguirão, porque a morte fugirá deles. Então não tenta me aplicar aquela escritura agora. Daí um pregador querendo defender o outro, que isso é corporativismo, disse, mas o Mont Blanc fazia aplicação de uma mesma escritura para duas conotações. Do Egito tirei meu filho, Israel. Do Egito trouxe meu filho, Jesus. Sim, mas aquilo que o Mont Blanc colocou, aí tá, mas não eu colocar um bel prazer só para justificar uma teoria minha. O irmão Branco diz qual é as duas aplicações da mesma escritura. Tu vê Raquel chorando seus filhos, tu vai encontrar duas aplicações. Mas essa coluna de fogo que vemos entre nós, nós vemos por fotografado. Amém? Eu estou agradecido pela fotografia. Daí me aparece um endemoniado dizendo, tem que tirar daí. Tem que aparecer um macho para tirar isso aqui. Estão idolatrando o Mont Blanc. Não, gente. Essa foto está ali, ó. Porque se o Mont Blanc tem aquela coluna de fogo, é igual eu, igual você. O Mont Blanc está ali, ó, por causa da luz, ele sabe. O Mont Blanc, ele me honrou permitindo bater a foto comigo. Então Deus não podia ser provado cientificamente. O Mont Blanc, agora já pode. Está ali, ó. A ciência provou que Deus estava na reunião. Naquela forma ali. Vocês estão me seguindo? Amém. Ou será que eu estou meio... Veja, a coluna de fogo que vemos entre nós, a coluna de fogo nos conduzirá ao milênio. Irmão, eles estão rejeitando aquilo que conduziria eles ao milênio. Para onde é que eles vão ir sem essa? Tira a coluna de fogo, tira a nuvem no deserto. Para onde é que eles vão? É a serpente, é escorpião, é aranha, é bicho, sem água, sem maná, sem comida, sem nada. Eles não querem ir debaixo da coluna de fogo, ser dirigido. Para onde é? A pergunta para ti, onde é que está o milênio? Para o norte, para o sul? O milênio é uma outra dimensão. Amém? É uma outra conotação. Entende? E para chegar no milênio, eu tenho que acertar aqui, ó. Eu ainda tenho mais uns minutinhos. Calma lá. Ele retornará ao seu povo, naquele grande reino milenial. Aquilo que Adão e Eva eram lá no jardim, será Jesus a sua igreja noiva, lá no milênio. Chegar naquele tempo, irmão, no milênio chegará aquele tempo que a Bíblia diz em Isaías, em que o leão e a vaca vão pastar. Se tu olhar lá em Gênesis, tu vai ver que toda a relva verde, a erva verde, era para alimento dos animais. Quem sabia disso? Não havia morte. Os animais passaram a ser carnívoros depois da queda.
Depois que o tigre provou sangue, ele nunca mais quis comer grama. Você entende? O lobo e a ovelha vão pastar. Você já leu isso? Aí, quando é que vai ser isso? Agora? Agora vai lá na África e te mete com o leão, com o tigre lá. Não, agora não. Tem que ter dado no milênio. E a Bíblia diz assim, não haverá morte e nenhum dano no meu santo monte. Amém. Que tempo maravilhoso. Tudo que foi perdido no jardim, Deus vai desenvolver. Agora, tu diz isso aí para aquele pessoal que está na esquina ali, ó. Eu vou lá para casa, lá, ó. Eu nunca vi tanta tornozeleira eletrônica por metro quadrado como eu passo ali, sabe? No meio. Você entende? Não adianta dizer isso aí para eles. Tu entendeu? Tem que dizer para vocês. Aqui. E outra coisa, ó. Não adianta dar uma reunião. Entende? Tem uma sequência, tem um crescimento, tem um andamento. Agora a pessoa passa 2 anos sem assistir uma reunião. 10 anos. Se afastou. Oh, eu senti de voltar. Daí quando ele volta, ele já veio e foi tantas vezes, é que nem um fumante. Ele disse, não, o desviado pode voltar sim. Entendeu? O desviado pode voltar. Entende? Não é tão difícil o desviado voltar. Eu já voltei umas quantas vezes. Sabe por que ele voltou umas quantas vezes? Porque já foi umas quantas vezes. Daí tu não sabe se está chegando ou se está saindo. É verdade. Entendeu? É que nem o fumante. O fumante assim, ó. Fumar, alguém disse, né? Deixar de fumar é fácil. Eu já deixei umas 15 vezes de fumar já. Porque começou de novo. Ó, o grande reino milenial, depois desse êxodo, esse nós estamos tendo aqui, nós estamos num êxodo, nós estamos de saída, onde viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Estamos, atenção irmãos, não é estivemos, estávamos ou estaremos. Estamos, tempo presente, agora, hoje, amanhã, depois, durante a semana, todos os dias, nós estamos num êxodo, numa saída. E partindo, e desligando as fitas num momento. Ó, meus irmãos, meus amigos, tanto o presente quanto os que ouvirão as fitas. Atenção, tu não está assistindo a fita, isso aqui é a mesma coisa que tem na fita, certo? Permitam-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam nesse êxodo. Daí a pessoa entende, simplesmente apronta, não sai e diz, esses dias escutei alguém dizer para mim assim, que se deixaram, esses pastores que não vistam, que se visitam, os que se afastam. Mas tu cansa de buscar essa gente, entendeu, tia? Tu cansa, entendeu? Daí traz, as pessoas querem, a pessoa quer uma honra, ela quer tapete vermelho para chegar. Daí ela quer chegar assim com honra, e de vez em quando sai com aquelas pérolas. Naquele nosso tempo, né? Filhote, aquele tempo passou, entendeu? Nós estamos andando, nós estamos correndo, amém? Eu não quero problema. Daí volta todo escalavrado, todo lanhado de laço, entende? Que recebeu do diabo, daí volta, entende? E chega ali, entende? Em vez de voltar que nem o filho pródigo, humilde, você sabia? O filho pródigo, cada um que passava dava uma bicadinha nele, na cabeça, no cascudo dele, até o irmão dele. Esse sujeito aí gastou tudo, vai aceitar ele aqui, pai? Pai, não, filho, deixa esse, é teu filho, é teu irmão. E o filho pródigo disse, não, eu não quero incomodar mais ninguém, o que eu quero é só comida. O pai, não, tu vai receber um anel, vai receber uma roupa, e tu vai ter tua caminha. Porque naquela mesa estava faltando o filho pródigo. Para a mãe e para o pai, aquele filho era importante. Mas o que mostrava que aquele filho era importante é que ele fez por merecer essa importância. Porque tu é importante para Deus se tu valorizar a ti mesmo o que Ele fez por ti. Porque se tu não aceita, se tu não anda em cima daquilo que Ele fez por ti, com entendimento, uma gratidão, amém? Mostrando assim que fé, mostrando assim graça, é o que Deus fez por mim. Ele pagou tudo, Ele não deixou nada para me pagar, não deixou nada para te pagar, para ter certeza de que não nos perderia. Mostrando que Deus é juiz, advogado de defesa e corpo de jurados. Lembrando que ele queria ter certeza de que não perderia vocês. Você entende? Ele é o advogado de defesa. Jesus te defende. Ele vai lá, quem sabia no julgamento, lá tem o corpo de jurados. O corpo de jurados vai dar o veredito. A palavra final é do juiz. Mas o corpo de jurados pode dizer assim, eu acho que ele é culpado. Mas o corpo de jurado, no caso de Jesus, como corpo de jurados, ele é inocente. Por que ele é inocente? Porque ele aceitou Jeová Jireh, a provisão de Deus. Na cruz do Calvário ele pagou o que não devia.
Amém? E quando você vê dessa forma, você crê nisso, você anda nisso, entende? Você te sente melhor. Às vezes tu vê assim, Jesus é vencedor, tal, tal. Pô, só um pouquinho. Mas se Jesus é vencedor, como é que está levando tanto na cabeça, velho? Pô, se Jesus é vencedor, Jesus é guerreiro, vencedor, entende? E Jesus é bom, mas toda a vida num apuro, num atropelo, numa perturbação, numa neurose, numa depressão. Depressão, para quem não sabe, é buraco psicológico. Saiam nesse êxodo, pois todos que forem deixados para trás, atenção, agora não tem a marca da besta, agora eles falam na marca da besta, eles nem sabem. Eles chegam a dizer assim na internet, assim, olha, fulano é o anticristo. Não, eu acho que é o outro que é o anticristo. E ele é o anticristo às vezes, sabe? Entendeu? É bem assim, é um absurdo o que eles dizem, sabe? Eles não sabem nada sobre o anticristo, falso profeta. Nós sabemos que nós temos selos e temos um profeta na frente, que nos mostrou nas eras da igreja, nos acontecimentos, a evolução da história. Saiam nesse êxodo, porque se for deixado para trás, levarão a marca da besta. E com a marca da besta, lembrando assim, que tem duas marcas, o selo de Deus e o selo do diabo. Se a pessoa não for marcada por Deus, não for selado por Deus, vai ser marcado, vai ser selado pelo diabo. Quando a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo, o que a Bíblia quis dizer é que quem crer e for batizado será salvo. Você entendeu? É isso que a Bíblia diz. É isso, o momento que Deus disse o que ele queria dizer. Saiam nesse êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia. Você viu confusão? Saiam desta confusão. Saiam desse sistema. Saiam e sirvam o Deus vivo. Deixem este, o Mombrano está falando da coluna de fogo, este grande anjo do pacto, abre aspas, Jesus Cristo em forma de Deus. Não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Vamos voltar aqui a semana que vem. Vou só encerrar aqui. Agora, hoje, ele é o quê? Um corpo de carne? Aquele corpo de carne, irmão, está lá perante Deus intercedendo por mim e por ti. Ali é o Cordeiro intercessor, o Cordeiro intercedendo. Agora, ele é aqui uma coluna de fogo, da mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo o primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele, numa coluna de fogo, trazendo o terceiro êxodo. Vamos voltar aqui semana que vem, pode ser? Amém? Eu acho que vai ser bom. Está indo meio devagar, vocês não acham? Ou está indo bom? Tá bom assim? Os irmãos lá que vão assistir à pregação, Deus abençoe, que possa dar um bom entendimento para vocês, que Deus vos ajude com compreensão. Se houver uma sequência de assistência, as pessoas compreenderão melhor. Fiquem em pé, Deus abençoe a todos. Vocês compreenderam a reunião? Vocês entenderam a sequência? Eu tento procurar elaborar assim da forma tal que vocês compreendam. Porque é muito importante conhecer o plano de Deus, o plano redentor. E também é muito importante vocês compreenderem e entenderem a chamada morfologia de Deus, a forma que Deus se manifesta. É a mesma palavra, sempre em formas diferentes. Se alguém quer oração, levante a mão que nós vamos orar.